especiais, povo de Deus. Uma alegria imensa poder mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos abençoa. Que a palavra do Senhor te abençoe nessa noite de uma forma muito poderosa. Que a palavra do Senhor, ela venha de encontro às suas necessidades, em nome de Jesus. Eu quero ler com você no Salmo de número 108, versículos 10, 11, 12 e 13. Eu quero falar hoje sobre os segredos das vitórias de Davi. Os segredos das vitórias de Davi. Davi foi um dos homens mais vitoriosos, foi o rei mais vitorioso, teve vitória em todas as áreas da sua vida. Qual era o segredo que mantinha Davi em vitória? Existem muitos, mas hoje eu quero compartilhar alguns que o Senhor colocou no meu coração. Quero ler esse salmo com você. Salmo 108, versículos 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Foi Davi quem escreveu esse salmo, e eu acho interessante quando ele coloca aqui que é inútil o socorro do homem. É inútil, porque ele tem a convicção, ele tem a certeza que ele vai conquistar vitória. Mas ele vai conquistar a vitória no Senhor. Ele vai conquistar a vitória em Deus. Ele vai ter a sua vitória se ajuntando com Deus. E é desse jeito que nós temos as nossas vitórias. Mas quais eram os segredos das vitórias de Davi? Deus escreve isso com tanta convicção, diz: olha, com Deus conquistaremos a vitória. Ele pisará os nossos adversários, os nossos inimigos. O que dava a Davi tanta convicção? Davi, ele passou por situações difíceis. Em certos momentos, a gente observa que as lutas superavam a capacidade humana de Davi, mas mesmo assim ele vencia. Ele foi implacavelmente perseguido pelo rei Saul durante mais ou menos 10 anos. Ele foi perseguido, e nesse período ele não contou com o conforto de um lar, ele não contou com amigos, né? Foram dias tristes, foram dias sombrios, foram dias de amargura, foram dias de perseguição. Foi altamente perseguido. Mas havia, irmãos, havia algo naquele jovem, havia algo na vida daquele jovem que o fazia triunfar diante de tantas lutas, né? Fazia sempre com que ele escapasse do inimigo, fazia com que ele se mantivesse disposto a lutar, não desanimasse, não blasfemasse contra Deus, não murmurava contra Deus. Em nenhum momento nós vemos Davi murmurando contra Deus. Pelo contrário, sempre o exaltando. Os salmos que ele escreveu, o maior livro da Bíblia são salmos, e a maioria foram escritos por Davi, né? E como dizem os estudiosos, a maioria deles foram escritos em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, em momentos de perseguições. Mas quais eram os segredos das vitórias de Davi? Eu quero compartilhar com você alguns deles. E o primeiro é buscar a direção de Deus para a sua vida.
Davi buscava a direção de Deus para a sua vida, em todas as áreas. Ele buscava estar na direção de Deus, ele buscava estar no caminho do Senhor, ele buscava estar em obediência à palavra de Deus. Davi, ele sempre, em momentos difíceis, ele buscava uma direção dada pelo Senhor. Olha o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 2 ao 4. Quero ler isso para você. Diz assim: ele perguntou ao Senhor, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu. O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Versículo 3: os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Versículo 4: Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então observe, irmãos, que Davi, antes de ir para uma batalha, isso aqui foi uma batalha dentre muitas que Davi teve, e Davi nunca foi derrotado. Mas em todas as batalhas que Davi enfrentava, antes de ir para o campo de batalha, ele ia na presença de Deus, e ele se achegava a Deus e pedia a direção do Senhor. Perguntava se era para realmente ele ir ou não ir, e Deus sempre respondia. Irmãos, o homem, ele falha quando toma decisões sozinho. O homem falha quando ele decide por si mesmo. Provérbios 14:2, o sábio escritor disse que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então há caminhos que para o homem está correto, e muitas vezes na sua vida podem ter situações ou lutas, ou situações que você enfrente e você possa querer decidir por si mesmo, mas eu lhe aconselho a buscar a direção de Deus, porque Deus, ele te dá a direção correta. O Senhor, ele te dá a direção correta, assim como ele deu essa direção a Davi, em todas as áreas, em todos os momentos, Deus estava mostrando para Davi. Davi, ele ensina o meio correto de nós recebermos essas respostas de Deus. No Salmo 51, quando Davi, ele comete um erro, ele entra em arrependimento, e ele entra na presença de Deus, no versículo 57 do Salmo de número 51, Davi diz assim: olha, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza. Quando nós nos achegamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós pedimos a direção dele para as nossas vidas, Deus, ele sempre vai te responder, querido. Deus, ele sempre vai se manifestar. E quando Deus fala, ele manifesta a sua vontade e esclarece o que ele pretende com a tua vida, assim como ele se manifestou na vida de Davi. Sabe, a igreja do Novo Testamento, ela nos ensina que é o Espírito Santo que vai nos guiar, e o Espírito Santo é Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse que mandaria outro Consolador, e esse Consolador nos guiaria em toda a verdade. Você quer a verdade do Senhor em toda a área da sua vida? É o Espírito Santo que vai te guiar, é Deus que vai te guiar. Quando você buscá-lo, ele vai se manifestar, ele vai se manifestar a você, ele vai falar a você, assim como Deus falou com Davi. Agora preste atenção, quando você ouvir a voz de Deus, obedeça a voz que Deus lhe der na sua vida, porque muitas vezes, nem sempre Deus responde conforme é aquilo que nós queríamos, nem sempre Deus dá
uma direção, aquela que eu gostaria de tomar sozinho. Quando Davi consultava o Senhor para determinada batalha, Davi estava sempre esperando a resposta do Senhor, e o Senhor poderia dizer, não vai para a batalha, e Davi poderia estar querendo ir. Ou Davi podia estar querendo ir para a batalha, não ir para aquela batalha, e Deus estava dizendo, vá para a batalha, vá porque eu estou te dando vitória. Então obedeça a voz de Deus, obedeça a voz do Espírito, obedeça e siga a direção do Senhor para a sua vida. Então o primeiro segredo de Davi, meu irmão, é que ele buscava a direção de Deus para a sua vida. Nós precisamos buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Segundo ponto, que eu considero como um dos segredos das vitórias de Davi, é ter discernimento espiritual. Davi, ele tinha um discernimento espiritual. E discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo. E os dons do Espírito estão à disposição da igreja. Paulo, ele orienta a igreja de Corinto, né? Ele diz assim, olha, procurai com zelo os melhores dons. E nós, como igreja, nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, querido. Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos ter esse dom de discernimento espiritual. Porque quando nós temos o discernimento espiritual, nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Nós sabemos quando o inimigo coloca uma armadilha diante de nós. Nós sabemos quando as ofertas que chegam diante da nossa face, nós sabemos se isso provém do Senhor ou não provém do Senhor. Nós precisamos ter discernimento espiritual para saber se a voz que nós estamos ouvindo, se ela é de Deus ou não é de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual quanto aos conselhos que nós ouvimos. São conselhos que vêm do Senhor ou que não vêm do Senhor. Pode ser um conselho humano e pode ser um conselho maligno. Então é necessário ter discernimento espiritual. Davi, ele entendia quando seus amigos lhe davam conselhos carnais. Davi recebeu vários conselhos carnais. Preste atenção, quero ler um texto para você em 1 livro de Samuel, capítulo 26, do versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, Davi, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Presta atenção. Davi invade o arraial dos filisteus. Todos estão dormindo. E eles chegam bem próximo de Saul. Saul dormindo no chão ali diante de Davi e diante de um dos valentes de Davi chamado Abisai. E Abisai pede permissão ali e diz, olha Davi, deixa eu dar com um golpe só, eu acabo com a vida do teu inimigo. E era Saul. E Davi, irmãos, com discernimento espiritual, e se ele não tem discernimento espiritual, ele poderia aproveitar para dar fim naquela batalha. Ele poderia aproveitar para acabar com a vida daquele que queria a sua morte, era o Saul. Mas com discernimento espiritual, ele pôde fazer uma leitura espiritual. Ele pôde entender que Deus é o dono da vida, que ele não precisava mover nada, ele não precisava fazer nada.
Deus mesmo iria tratar com Saul. Ele não precisava ter nas suas mãos o sangue de Saul, o qual ele considerava ser ungido de Deus, porque ele sabia que Saul tinha sido levantado pelo Senhor. Mas mesmo sendo rejeitado pelo Senhor, ele já estava na posição de rejeitado, mas mesmo assim, Davi pretende se manter numa posição de um verdadeiro homem de Deus, e tem discernimento espiritual para não se aproveitar daquela ocasião e entender que Deus está no controle de tudo. Isso é discernimento espiritual. E quando nós agimos com discernimento espiritual, nós agimos com sabedoria, nós agimos de forma que agradamos a Deus. Nós não agimos pelos impulsos carnais, nem por sugestões malignas, mas agimos na direção do Senhor. E isso fazia com que Davi crescesse cada vez mais. Davi se tornou um rei justo, porque tinha discernimento espiritual. Davi se tornou um rei vencedor, porque tinha discernimento espiritual. Davi sabia na hora de atacar e na hora de recuar. Davi sabia a hora que devia falar e a hora que devia calar. Davi tinha discernimento espiritual, irmãos. Nós precisamos ter discernimento espiritual se quisermos ser sábios, se quisermos ser vencedores nessa terra, em tudo o que fizermos. Amém? Quais os segredos das vitórias de Davi? Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você. Terceiro segredo de Davi é que Davi, ele aprendeu a esperar em Deus. Então qual é o terceiro segredo? Aprender a esperar em Deus. Preste atenção. Esperar em Deus no meio da fartura é fácil. Mas esperar em Deus, escondido, fugitivo, sem amigos, sem dinheiro, sem nada, é bem diferente. Davi, ele esperou em Deus. Davi, ele estava sempre esperando em Deus. Por isso ele fugiu mais ou menos durante 10 anos. Por isso ele se tornou fugitivo durante mais ou menos 10 anos, porque ele estava esperando no Senhor. E quando nós esperamos em Deus, nós vencemos. Porque depois de passados tempos, irmãos, Davi cantou o cântico da vitória. E isso está de forma assim muito clara no Salmo de número 40, quando Davi canta de uma forma poderosa. Ele canta dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Meu Deus, que coisa linda, Davi cantando esse cântico de vitória. Ele está dizendo: vale a pena esperar no Senhor, vale a pena mesmo estando em sofrimento, vale a pena mesmo estando passando por momentos difíceis, vale a pena mesmo tendo um exército grandiosíssimo nos perseguindo, vale a pena mesmo estando solitário, mesmo não tendo ninguém, vale a pena mesmo sendo abandonado pela família, mas vale a pena esperar pelo Senhor. Nenhum daqueles que esperaram pelo Senhor se decepcionaram. Davi não se decepcionou. Meu irmão, tenha a convicção de que Deus jamais vai lhe desamparar. Davi, ele teve essa convicção e ele cantou isso também no Salmo 27, versículo 10, quando ele diz: ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe me abandonem, o Senhor, Ele me acolherá, Ele não me abandonará, Ele continuará cuidando, Ele continuará providenciando o que eu preciso.
Ele continuará suprindo as minhas necessidades, Ele continuará com suas mãos estendidas. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ela não está encolhida para que não possa abençoar, mas ela está estendida sobre nós. A proteção do Senhor está sobre a nossa vida. Agora preste atenção. Quando nós entendemos esse princípio de esperar, de saber, de aprender a esperar em Deus, nós precisamos entender uma coisa também dentro disso. É que Deus tem o tempo certo de agir. Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Sabe, irmãos, quando não existem mais saídas, Deus intervém para nos dar o escape. Quantas vezes, quando nós olhamos a história de Davi, por quantas situações Davi passou? Jogaram pedra nele, falaram mal dele, humilharam ele. A Bíblia diz que Davi se passou até por um doido, por um louco varrido, para não ser reconhecido. Mas Davi sabia, ele tinha a convicção de que Deus tinha o tempo certo para ele. Vai chegar o teu tempo, vai chegar o tempo da tua bênção, vai chegar o tempo da tua vitória, vai chegar o tempo, irmãos, que você vai ver a mão, vai sentir a mão do Senhor te levantar, te colocar no lugar certo. O teu tempo vai chegar, o tempo da tua vitória vai chegar. Mas eu quero que você entenda que esse tempo é um tempo de Deus. Esse é um tempo de Deus para a sua vida. Você só precisa perseverar, você só precisa esperar com paciência. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar pelo Senhor. Aprenda, porque o Senhor Ele vai te abençoar, Ele está te abençoando, Ele está te guardando. Você pode nem estar vendo, meu irmão, mas os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, te livrando de todo mal. Você pode nem estar vendo, mas a mão do Senhor está sobre esse poder. Aleluia. Sabe, depois que passou aquele período de 10 anos, mais ou menos, Davi teve a sua vitória. Davi teve a sua vitória plena. Depois de passar por todas aquelas dificuldades, Davi foi vitorioso. E é interessante, irmãos, porque Davi, ele não guardava rancor de Saul. Pelo contrário, quando ele soube da morte do rei, a Bíblia diz que Davi chorou. Mas no tempo determinado por Deus, Davi subiu ao trono e reinou em Israel por 40 anos. E foram 40 anos de reinado de sucesso, de vitória, de glória. Davi morreu idoso, cheio de riquezas e glórias. Foi por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu declaro sobre a tua vida que você vai ser considerado nessa geração um homem, uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus. Um homem, um jovem, uma mulher que vai viver esses princípios aqui que Davi viveu, que vai buscar a direção de Deus para a sua vida, que vai ter discernimento espiritual em todas as áreas da sua vida, que aprendeu já a esperar em Deus, e o momento certo vai chegar, o momento da tua vitória. Em nome de Jesus eu profetizo que a unção que estava sobre a vida de Davi, ela está sobre a tua vida nessa geração. Seja vitorioso. Esses são os segredos das vitórias de Davi. Tomemos posse